Atenção gestor, você quer conhecer mais sobre os dados aí do seu estoque, analisar giro de estoque, ruptura, excesso de estoque, não perca esse vídeo, vamos falar bastante sobre isso agora. Hoje vamos falar sobre análises de dados do estoque. Neste mês de maio nós temos falado bastante sobre o estoque. Falamos aí sobre ruptura, sobre excesso de estoque e hoje vamos ver mais algumas análises aí que são bem interessantes, como a curva ABC, o giro de estoque, entender aí como é a rotatividade dos nossos produtos aí dentro de um armazém. Antes disso, vamos lá falar o que é o estoque, né? Sei que muita gente já trabalha aí com esses dados, mas para contextualizar, é no estoque onde está armazenado aí os milhares de produtos, né, da empresa. O que a gente tem de estoque, de informações no estoque? A gente tem entradas e saídas, então tem quantidade de produto entrando, quantidade de produto saindo e, consequentemente, um saldo que é o meu estoque disponível. Quantos mil unidades de determinado produto eu tenho lá no meu estoque. Que a gente também conhece aí os produtos como SKU, né? Também conhecido como SKU. Além disso, eu vou ter aí um custo do meu estoque, que é um indicador muito importante, entender quanto em valor eu tenho ali no meu estoque e um custo médio para cada produto. Então essas são as informações aí que a gente encontra dentro do estoque. E é por isso que é tão importante uma boa gestão no estoque. É isso que vai evitar que você tenha furos, os famosos furos no estoque. É fazendo uma boa gestão desse estoque. Dito isto, vamos entender quais desses dados, quais informações são relevantes quando a gente fala de estoque. Então a gente tem aí o nível de estoque atual e histórico. O que seria isso? Quantas unidades de cada produto eu tenho aí atualmente no meu estoque e também quanto eu tinha no passado para acompanhar toda essa movimentação. Isso vai me dar a disponibilidade do meu estoque. Então eu consigo dizer se eu tenho lá 70% disponível, 50% disponível, usando cálculos aí de média, de demanda, né? Quanto em média eu vendo? Se eu vendo aí 1000 produtos por dia, quanto eu tenho disponível diariamente ou então mensalmente? Se eu vendo 10.000 produtos, quanto eu tenho no meu estoque? Eu vendo 10.000 produtos por mês e tenho 9.000 produtos, então eu tenho aí 90% disponível aí para atender essa demanda. A demanda a gente pode calcular, que é o próximo item aqui, usando essa média de vendas dos últimos 12 meses, dos últimos 6 meses, isso varia muito de negócio para negócio. A gente também pode usar aqui, em vez de usar a demanda de vendas, usar um saldo médio. Se em média eu tenho lá 1000 produtos por dia no estoque, posso usar isso também e entender como se fosse a minha demanda. Consigo analisar prazo de entrega. Por quê? Vocês vão perceber que eu vou falar do giro de estoque. O giro de estoque nada mais é que um indicador que me diz de quanto em quanto tempo o meu estoque se renova. No exemplo que eu vou trazer, eu tenho um produto lá que ele se renova. Eu tenho que comprar totalmente ele de 40 em 40 dias. Se eu sei desse prazo, dessa rotatividade, eu consigo negociar melhor com os meus fornecedores e acertar esse prazo para que eu sempre tenha disponível esse produto e não deixe de vender por falta de estoque. Então, essa é a importância de entender a rotatividade dos produtos, que é o próximo item. E a gente vai ver aqui na prática, aí vou trazer um dashboard de giro de estoque para a gente ver como a gente pode melhorar essa análise. Um outro item aqui importante, e a gente pode tratar aí como relevante, não falando de estoque, é a devolução. Porque dependendo do caso, pode ser que o meu produto não chegue de acordo com o que o cliente precisa.
Por exemplo, ele pode chegar incompleto, pode chegar um pedido incompleto lá no meu cliente, ou então com avarias, e esse produto vai ser devolvido. É importante a gente analisar, tanto em volume financeiro como em quantidades, o que está sendo devolvido, pois é um belo indício se a minha gestão está sendo eficiente ou não. Então veja que a gente tem vários pontos aí relevantes que a gente pode trabalhar com os dados de estoque. Como coletar e organizar esses dados? É a pergunta que vocês devem estar fazendo aí. Então vejam bem, a gente tem algumas possibilidades aqui. A gente tem empresas que trabalham só com o sistema de gestão, né? O nosso famoso ERP. Então, por si só, o sistema ERP ele vai ter um sistema, vai ter um módulo lá de gestão do estoque. Se for essa situação, nós precisamos trazer os dados dessa gestão, desse módulo de estoque. Tem outros negócios que têm um sistema à parte, que é o famoso WMS. O WMS ele é um sistema de gestão de armazenagem, é um sistema específico para gestão de armazenagem. É um sistema que ele deve estar integrado com o ERP. Como? O pedido é feito lá no ERP, o pedido de venda. Esse pedido ele vem para o WMS. É no WMS que é onde vai ser feita a separação daquele produto dentro do armazém, onde vai ser feita a conferência e onde ele vai ser despachado, vai ser liberado aí para ser transportado até o cliente. Se for essa situação, a gente pode também conectar nos dados do WMS para entender aí a questão até de performance, tempo de separação, tempo de conferência, tempo de despacho do pedido, né, da expedição desse pedido, enfim, a gente tem mais informações. Basicamente, a gente faz isso, trabalha dessa forma. Nos projetos aqui na DataRoads, a gente usa aí um repositório de dados, que é o conhecido aí Data Lake ou Data Warehouse, mas que nada mais é na verdade do que um repositório de dados. A gente extrai esses dados aí do WMS, do ERP e coloca num repositório e vem com uma ferramenta visual, tipo o Power BI que eu vou mostrar aqui na sequência, conecta lá, cria os indicadores, então tem todo esse processo aí de criar os indicadores. Eu sempre comento que o indicador ele tem uma definição de mercado, uma definição padrão, mas cada empresa tem as suas particularidades. Então a gente desenha junto com a empresa aí esses indicadores e mapeia os dados e consegue entregar aí análises poderosas usando o estoque. Eu trouxe aqui agora algumas análises essenciais que eu vejo na área do estoque. Primeiro, curva ABC. A curva ABC ela usa uma técnica conhecida, que é a técnica de Pareto, também conhecida aí como 20-80, onde a gente consegue classificar e entender que 20% dos meus produtos que eu tenho no estoque representam aí 80% do volume total do que eu tenho em estoque. Então eu tenho ali 20% de produtos que representam aí quase a totalidade aí das minhas movimentações de estoque, das minhas vendas, né? E esses produtos, 20-80, que caem nessa regra, eles estão aí representados como o produto A, né, desta curva ABC. Eu vou ter os produtos classificados como B, que não tem uma movimentação tão grande, mas é uma movimentação intermediária. E eu tenho os produtos C. E normalmente a gente tem aí 50% dos produtos sendo classificados como C. E olha só que interessante, esses 50% dos produtos representam só 5% do meu volume, tanto financeiro quanto em quantidade de estoque. Então a curva ABC, basicamente, a gente separa ali todos os produtos em 3 classificações, A, B e C. E o que isso ajuda a gente? Bom, se eu sei que os produtos A representam aí 80% do meu estoque, da movimentação de estoque, ou 80% das minhas vendas,
é muito, né, claro que eu precise olhar com muito mais atenção para os produtos A e não deixar eles faltarem, por exemplo, pois se eles não estiverem disponível, eu estou deixando de vender. Então a curva ABC auxilia a gente nesse ponto. O giro de estoque. O que é o famoso giro de estoque? Então vamos imaginar aí que eu gosto de usar bastante o exemplo da caneta Bic. Caneta Bic, eu vendo lá, e o giro de estoque a gente pode analisar ele anual ou mensalmente. Vamos fazer um exemplo anual. Então, anualmente eu vendo 300 mil unidades de caneta Bic. Perfeito? E eu tenho hoje no meu estoque, né, disponível neste momento 30 mil canetas. Ou seja, se eu pego esse 300 mil e divido, que é minha venda do ano, e divido pelo 30 mil, que é o que eu tenho agora no estoque, 300 por 30 mil, 300 mil por 30 mil, 10. Isso quer dizer o quê? Que o meu estoque se renova 10 vezes num ano. 10 vezes eu estou comprando para renovar o meu estoque e não deixar faltar produto. Então eu tenho um giro de estoque 10. Perfeito? Entendendo o giro de estoque, se eu estou falando de um ano e eu pego aí 365 dias e divido por 10, que é o meu giro de estoque, eu tenho um número de 36 dias. O que quer dizer esse número? Quer dizer que de 36 em 36 dias eu estou renovando o meu estoque. E com isso eu consigo entender que eu preciso ter novos produtos nesse período. E aí negociar melhor com os fornecedores e não deixar faltar. Já na próxima análise é a ruptura do estoque, que é essa falta de estoque que eu acabei de comentar no giro. Então o que é a ruptura? A ruptura eu consigo calcular de forma diária. Como? De duas formas. Eu posso ter um parâmetro onde eu informo lá, para a caneta Bic, eu preciso ter no mínimo 30 mil canetas no estoque. Correto? Se, porventura qualquer, eu tenho lá 20 mil canetas no meu estoque, quer dizer o quê? Que eu tenho menos caneta do que eu parametrizei como necessário. Nesse momento eu tenho uma ruptura de estoque. Uma outra forma de calcular é pela média de vendas diárias. Eu posso fazer uma análise lá e entender que eu vendo em média 30 mil canetas por dia. Em qualquer momento que eu tenha menos que 30 mil canetas no meu estoque, eu tenho uma ruptura. E eu consigo calcular, por exemplo, eu tenho uma média de venda de 30 mil canetas por dia. Hoje eu tenho lá 20 mil canetas, ou seja, está faltando 10 mil canetas. Provavelmente eu tenho aí minha demanda sendo afetada, né? Eu não vou conseguir atender esse consumo médio diário. Eu falo bastante sobre isso num vídeo específico sobre ruptura e excesso de estoque que está aqui no canal. Então, se quiser entender mais, é um vídeo só sobre ruptura e excesso, tá? O excesso de estoque, ele também pode ser calculado de duas formas. Como na ruptura ali a gente tem o estoque mínimo, aqui a gente tem o estoque máximo. Então eu posso definir que eu quero ter no máximo 50 mil canetas no meu estoque. A partir do momento que eu tenho mais que 50 mil, eu tenho excesso de estoque. Ou então, da mesma forma, eu posso definir um parâmetro de tempo de estoque que eu preciso. Por exemplo, eu entendi que pelo meu giro de estoque, eu preciso ter aí 36 dias, né, de estoque. Então, beleza, vamos definir que eu preciso ter 60 dias de estoque, certo? Ou seja, estou falando aí de 8 semanas de estoque daquele produto para atender a demanda. Com base na minha venda diária, eu consigo definir esses parâmetros. E aí eu vou fazer o controle. A partir do momento que eu tenha mais estoque, por exemplo, estou com 100 mil canetas que representa lá 10 semanas, 20 semanas de estoque. Cara, se eu definir que eu preciso só de 8 semanas de estoque e eu tenho 10 semanas de estoque, eu tenho excesso de estoque. Eu tenho dinheiro parado no estoque.
Também tem no vídeo específico sobre excesso como calcular isso. Coloquei lá a fórmula completinha sobre calcular. Hoje eu quis trazer aqui algumas opções a mais de análise, né? E aí a gente vai mostrar aqui uma análise do giro de estoque em particular. Se a gente aplicar essas análises na prática, a gente vai ter alguns benefícios aqui. Otimização dos níveis de estoque para evitar ruptura e excesso de estoque. Quando eu evito ruptura, eu evito deixar de vender por não ter estoque, evito de perder faturamento. E quando eu evito o excesso, eu evito de ter dinheiro parado no meu armazém. A gente está falando sempre de dinheiro aqui. Posso ter negociação de melhores prazos de entrega com fornecedores, redução de custos de armazenamento e transporte, melhoria de atendimento ao cliente e aumento da lucratividade do negócio. Então, com certeza, entendendo, por exemplo, giro de estoque, eu vou conseguir negociar melhor prazo para não deixar faltar estoque. Eu entendendo questão de custo de armazenamento e transporte, eu posso ser mais eficiente na minha área. Posso melhorar o atendimento ao meu cliente. Pois se eu tenho o produto que ele precisa, eu vou entregar mais rápido. Não vou deixar ele esperando, vou atender melhor ele, vou entregar certo. E aí, no fim de tudo, tem aí um aumento da lucratividade do negócio. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no dashboard que eu criei de giro de estoque. Eu criei um dashboard aqui para a gente trazer de exemplo de giro de estoque. Então esse dashboard tem aqui o giro de estoque anual. Ele poderia ser mensal. Neste exemplo aqui a gente fez anual para entender o comportamento dos produtos, rotatividade ao longo dos anos. Nesse gráfico aqui eu tenho as entradas, então em verde total de entradas, total de saída em vermelho e o meu saldo que vai se atualizando aqui ao longo dos anos. Eu vou pegar, por exemplo, o produto 249 aqui para a gente analisar ele. Então, olha só, é um produto que entrou em 2016, um produto provavelmente, nesse exemplo aqui, essa base é uma base de exemplo que os produtos têm um alto valor, então por isso não tem uma quantidade tão grande, mas são produtos de alto valor, que não tem um giro tão grande, mas tem um valor agregado alto. Então eu tenho entrada, saída, e aqui em 2017 eu não tenho entradas, só saídas, e isso vai zerando o meu estoque. Em 2019 entra bastante, 600 unidades, e o saldo vai lá para cima. A gente pode fazer uma análise aqui, veja só. No primeiro ano, esse estoque ele girou uma vez, quase uma vez no ano. Ou seja, vendeu muito pouco, né? Tanto é que a gente tem um parâmetro de máximo de estoque de 160 unidades. Como a gente comprou bastante, ele extrapolou bem o máximo de estoque. E aí o que acontece? Em 2017, vende produto, sai do estoque. Em 2018 sai do estoque e o saldo quase zero. E aí em 2019 o estoque volta a ser desse produto em específico, né, gente? Volta a ter entrada aqui no estoque. E aí isso reflete no meu giro de estoque. Então o meu produto em 2018, 2019 ele girou 25 vezes, né? 25 vezes ele girou aí em 2019. Então é uma forma aqui de a gente analisar os produtos, né? O quanto ele está girando, qual é a rotatividade, para poder pensar, analisar e planejar melhor as compras e a demanda. Então vocês viram aí uma forma simples de analisar o giro do estoque e como que ele pode impactar. Também trouxe várias ideias aí de outras análises, como a análise ABC, a
a ruptura do estoque, que a gente já conversou bastante, o excesso de estoque, são formas aí da gente melhorar a gestão do nosso estoque. Para a gente ir concluindo aqui, uma frase importante: não negligencie a gestão e a análise de dados do estoque. Existe muito dinheiro envolvido nesta área de negócio. Então, como eu sempre falo, a gente está falando aqui de dinheiro. Ou a gente está deixando o dinheiro na mesa ou no armazém. Então, vamos dar atenção aí ao nosso estoque. Esse foi o episódio de gestão com dados, análises de estoque. Confira no nosso Instagram, LinkedIn e YouTube todos os episódios aí da série Gestão com Dados. Até a próxima!